Eu gostaria de iniciar lembrando que eu gostaria de ter chamado aqui era Léo Dias. Léo Dias, quem tiver interesse, tem Leonardo Dias no Twitter, no Facebook, ele tem uma série de posts que são até mais pesados do que os dos irmãos Weintraub sobre as traições de Bolsonaro. E eu gostaria de fazer um elogio ao César. Rapaz, eu contrataria César como meu advogado. Ele, até pela comunicação corporal, facial dele, você vê que ele defende coisas que até ele, você vê que ele não acredita nisso, mas ele defende com muita ênfase, né? Que, tipo assim, todos os fatos que ele falou são falsos. Ele falou de fanfic, a Universidade Federal, nunca os vagabundos das universidades federais receberam tanto dinheiro para ficar mais de 2 anos sem um dia pisar na universidade na pandemia. Nunca os vagabundos no Brasil receberam mais dinheiro para não fazer nada. Alguém aqui, uma pessoa que tem o mínimo contato com a Universidade Federal, sabe que eles nunca receberam mais dinheiro com o Bolsonaro para trabalhar menos. Isso nunca aconteceu. O outro exemplo lá de que o cara parou, o Bolsonaro cortou, qual foi a mamata que Bolsonaro cortou? Bolsonaro foi o pai da maior roubalheira de todas, que foi o Petrolão. O dinheiro de Itaipu não foi roubado? Bolsonaro não ficou de 4, ele ficou de ajoelhado com o falo do cara na cara dele, depois deu os cargos de Itaipu aos generais e como é o nome do cara lá da Igreja Universal? Mas voltando sistematicamente para discutir o que o doutor falou. O presidente falou, só é traído quem tem razão pessoal. Acho que é o contrário. A expectativa infantil, a paralaxe cognitiva, a motivação pessoal espúria é de quem defende a cadela, como o dele e do Cogos, que ambos afirmam pretender voltar a ser eleitos com os votos das pessoas que ainda acreditam que Bolsonaro não é um traidor generalizado. Eles que têm interesse pessoal e por isso tem que mentir a si mesmos para dizer que ele não é um traidor. Porque se ele afirmar isso publicamente, ele perde os votos que vai dar a perspectiva de eleição. Tanto o Cogos quanto o César afirmam que vão ser candidatos de novo e querem ser eleitos com o voto dos caras que são as vítimas, né? Que estão sendo destruídos financeiramente por acreditar em Bolsonaro. O argumento final dele foi o pior. Você pediu... Eu queria ver aonde que eu pedi Bolsonaro ser um ditador. Eu nunca esperei que ele fosse um ditador. Eu esperei que ele fizesse o contrário de ser ditador. Bolsonaro foi ditador. Pior ainda, ele foi a cadela da ditadura do PT. Ele foi o agente de acomodação. Ele foi a vaselina para garantir a reeleição do PT pacificamente, sem as pessoas decentes investirem no Brasil. Uma ditadura é um regime de exceção que o Brasil vive hoje devido à sua traição ao comandante supremo das Forças Armadas não ter cumprido o seu dever, ter prevaricado integralmente durante os 4 anos. Até mais de 4 anos. Porque se você for ver as indicações do gabinete de transição, o tradutor oficial, em toda a sua vida adulta, tinha sido filiado ao PSOL, não é isso? Esse é o perfil de indicação de Bolsonaro. Se você for pesquisar quem são os generais, quem são os Vilas Boas, todos os armamentistas... Se fosse para eu dizer qual foi o maior prejuízo que Bolsonaro me causou, eu repetiria. Eu podia ter 8 armas quando o Bolsonaro tomou posse, e quando o Bolsonaro saiu, eu só podia ter 5 armas. Eu nunca tive uma autorização de arma com Bolsonaro. Eu já tive armas autorizadas a ser compradas com o governo Lula. Para mim, facilitou a compra de armas. Nem Dilma nunca me desarmou. Bolsonaro me desarmou. Agora, pior do que isso, é porque eu sou o cara que recolhe o corpo, eu sou o cara que suja a mão das pessoas que são mortas devido à prevaricação e à mentira da cadela. O meu prejuízo é esse. Eu sou a pessoa que vai ver a criança chorando, dizendo meu pai era trabalhador quando eu boto ele dentro do rabecão. O meu prejuízo é esse. O maior prejuízo que Bolsonaro me causou foi esse. Qual era a expectativa que eu tinha do governo Bolsonaro? A expectativa que eu tinha é que ele pelo menos tentasse fazer o que ele disse que faria. O que ele disse que faria? Que era o contrário de ser ditador, que ele fosse homem, que ele desse um choque de ilegalidade. Foi o que o Bukele fez. O que Bukele fez? Legalmente, afastou todo o Supremo criminoso, afastou os coronéis, os generais criminosos, eles foram presos ou sumiram, caíram fora, e aí fez uma desnazificação. Bolsonaro mencionou essa palavra, e o princeso lá, mais de 20 vezes na campanha. O que é desnazificação? O que significa essa palavra juridicamente? É o afastamento completo e integral de todas as pessoas que participaram do regime anterior. Por exemplo, de caras como Tarcísio, que mamou cargo com Dilma. Aí ele integralmente coloca pessoas em todos os cargos relevantes, envolvidos intimamente aos regimes anteriores, como o próprio Tarcísio. Aí depois o cara vai dizer que isso ficou surpreso porque Tarcísio trabalhou para a aprovação do calabouço fiscal e porque Tarcísio financiou passeata gay com trio elétrico pedófilo. Não há surpresa alguma. O governo de Bolsonaro foi isso aí. Foi o governo mais cor-de-rosa do Brasil. A Pombagira lá defende que foram 71 leis feministas. É mentira. É mentira porque ela pode não saber o que é lei, mas foram 71 normas feministas. Em relação a negócio de só é traído quem tem expectativa, isso é verdade. Eu não considero que ele me traiu. Inclusive, Bolsonaro nem sabe meu nome, nem sabe que eu existo, ele não pode ter me traído. Ele não fez nenhum compromisso pessoal comigo.
Ele traiu o país, ele traiu a lei e ele traiu a Deus. Ele traiu as pessoas que elegeram ele. Porque ele publicamente fez promessas e na hora de chegar lá ele fez o oposto. Não existe um dia de honra de Bolsonaro. Ele não, ninguém diga, ninguém, não, até agora não tem nenhuma alegação de Bolsonaro tentou fazer isso ou aquilo digno. Não tem. Todas as indicações de Bolsonaro foram pessoas intimamente comprometidas com os regimes anteriores. O que ele propôs foi exatamente o oposto. Todas as medidas de Bolsonaro legais, inclusive de indicação, como cara de Moro, todos os vagabundos, foram desarmamentistas. O que ele prometeu foi armar a população. Todas as medidas de economia financeira, elas apenas serviram, como eu já disse antes, de agente de vaselina. Ele é um agente de acomodação do PT. O Bolsonaro ter economizado caixa, ter moralizado, entre aspas, as estatais, ajudou o futuro do país em quê? Ajudou o futuro do PT, que agora está botando a mão na máquina, completamente azeitada, completamente limpa de opositores reais, que Bolsonaro, inclusive, impediu que pessoas decentes fossem candidatos, fazendo a palhaçada lá, inclusive criando um partido que foi uma sugestão de uma petista, de uma advogada que era filiada ao PT 2 anos antes, não é isso? E do outro cara que era o diretor, o presidente do Aliança, era um cara que tinha sido indicado por Dilma para frustrar todas as possibilidades de indicação de pessoas decentes, para indicar pessoas como Tarcísio, para indicar a pessoas como a ministra lá de Direitos Humanos, socialista lá, feminista. É isso. As pessoas que votaram em Bolsonaro votaram em defesa da família, em defesa de valores bíblicos e em defesa da lei e da ordem. E o que Bolsonaro entregou? Bolsonaro jurou lealdade eterna à Constituição e, para isso, ele teve que negar a Bíblia Sagrada. Ele não honrou a Constituição, porque ele não deu choque de legalidade, ele não honrou a Bíblia, ele não honrou a palavra dele, não houve denazificação. O que houve em relação ao armamento foi uma liberalização que já começava desde antes. O Alexandre de Moraes armou mais gente do que Bolsonaro, porque ele liberou geral para guardas municipais. A explosão de CACs já tinha acontecido anos antes de Bolsonaro tomar posse. Já aumentava 2 dígitos no governo Temer. O que houve a explosão de CACs não foi, inclusive, nenhuma lei. O doutor deve saber muito mais disso do que eu, porque ele deve consultoria e tal, lida com isso. Eu era CAC na época do estadual. Eu cheguei a ser CAC estadual, eu era caçador na Bahia para ter arma com 21 anos. Então é isso. Em relação ao argumento do professor lá da Universidade Federal, o que eu posso dizer é que o professor provavelmente não conhece nenhum professor real. E se ele conhecer, ele não conhece a realidade verdadeira. Porque na realidade verdadeira, ninguém foi melhor para os professores maconheiros, sacizeiros, estupradores e doutrinadores das universidades, Bolsonaro. Bolsonaro deixou eles em casa mais de 2 anos sem trabalhar, recebendo integralmente, inclusive fazendo campanha sectária política, sem nenhum... Bolsonaro moralizou. Macri, um merda, equivalente ao PSDB do Brasil, moralizou 10 vezes mais. Macri suspendeu mais de 10 mil concursos e anulou mais de 5 mil. Bolsonaro anulou quantos concursos? Bolsonaro auditou quantos concursos? Bolsonaro afastou quantos criminosos em tribunais superiores? Bolsonaro afastou quantos generais traidores? 0. Ao contrário, ele indicou traidores. Ele indicou. Bolsonaro fez algo que nunca tinha sido feito na história do Brasil. Ele indicou os inimigos ao STF. Bolsonaro indicou uma criatura do PCdoB, bicho. E outra indicação pessoal, um cara que escreveu um livro dizendo que o maior brasileiro vivo era Toffoli. Um cara que nunca passou no concurso, era estagiário de José Disseu. É isso. Essas são as pessoas que Bolsonaro colocou no STF. Então, você chegar e dizer, Bolsonaro nunca me traiu. Beleza, ele nunca me traiu a Renato. Como ele pode não ter traído a César? Ele pode nem saber quem é César. Provavelmente Bolsonaro nem sabe quem é Renato, ele tá cagando. Mas ele traiu a promessa dele. Então, ele traiu o país, ele traiu a lei e ele traiu a Deus. Eu acredito de verdade que essa conversa que a gente está tendo aqui, em vários aspectos, é totalmente irrelevante. Bolsonaro nunca mais vai se eleger a nada, só que para Bolsonaro isso é irrelevante. Mas para as pessoas que acreditam em Bolsonaro, essa conversa é extremamente relevante. Enquanto existirem pessoas que acharem que a cadela do PT não é uma cadela do PT, acharem que tem eleição no Brasil, acharem que tem legalidade, todos os exemplos que você deu foram de total ilegalidade, mas você ainda acredita que vale a pena ter o contra-cheque e tal, que vale a pena se candidatar, acabou. Se você não entender que não tem legalidade, que nunca mais terá uma eleição, você não vai assumir a responsabilidade pessoal de você resolver o seu problema, como eu já resolvi o meu há muitos anos. Eu vendi meu carro, tem um print lá, eu vendi um carro de 4 mil reais e hoje em dia eu vendo ele mais de 500 mil reais. Eu não preciso Eu tenho um cargo na polícia, eu sou funça, mas eu vivo num país soviético. A Bahia é soviética. Não existe um pipoqueiro sem favor político. Se o cara não tiver licença, se ele não tiver alvará, vai vir um rapa, vai dar porrada e vai pegar a pipoca dele. Não existe no mundo que não existe iniciativa privada, não tem legalidade, funça. Todos são funças. Até o empresário, ele só vai prosperar se ele tiver amizade e favorecimento estatal. Então, existem 2 tipos de funças. Tem funças que colaboram com o governo, aumentando seu poder e riqueza,
e tem funções que reduzem o poder e o governo satânicos exercendo o seu cargo de maneira digna. Inclusive, o senhor é contra que existam pessoas que sirvam ao Estado e não ao governo, porque você é contra a estabilidade do serviço público. Isso, inclusive, é uma pauta gigantesca que o PT adora. O PT adoraria essa sua posição. Por quê? Porque na hora que não existe estabilidade, o cara tem que ser um puxa-saco. O cara não pode servir a lei, ele vai ter que servir ao governo. É exatamente isso que você está defendendo, que é o PT defende. A segunda... O primeiro argumento seu é que todas as pessoas que acham que o Bolsonaro é um traidor têm algum argumento pessoal. Eu trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei emprego para trabalhar na campanha de Enéas. Eu larguei emprego para trabalhar na campanha do não. E eu trabalhei na campanha para eleger a Cadela. Quando eu trabalhei na campanha do não, qual o interesse pessoal que eu tinha? Quando eu trabalhei para eleger Enéas, eu tirei título com 16 anos para votar em Enéas, qual o interesse pessoal que eu tinha? Eu fiz uma campanha de 10 mil reais, não tinha nenhuma expectativa de ser eleito. Eu fiz isso para eleger a Cadela. O que eu queria era viver num país com legalidade. O que eu queria era desnazificação, como aconteceu em El Salvador. O que eu queria é que Bolsonaro fizesse o que ele disse que ia fazer, que soldado que vai para a guerra com medo de morrer é covarde. Ele assumiu que é um covarde. Bolsonaro assumiu publicamente que ele é um covarde, porque ele foi para a guerra, chegou lá, em vez de dar testa que ele jurou combater, que eram os criminosos, ele ficou de quatro para os criminosos, ele ficou de joelhos na frente com o falo do cara lá da Universal, qual é o nome dele? O Edir Macedo, na cara dele, e entregou cargos para Edir Macedo. Esse negócio de, Bolsonaro fez diferente. Bolsonaro fez diferente. Ele foi o primeiro a indicar as pessoas que ele alegava ser inimigos a todos os cargos relevantes. Bolsonaro afirmou várias vezes que se Lula fosse eleito, ele ganharia a eleição. Aconteceu o quê? Bolsonaro não sabia que Lula ia ganhar a eleição? Então, é isso. Ele sabia que Lula ia ganhar a eleição, ele enganou milhões de pessoas, pedindo que essas pessoas fossem para a rua, pessoas que perderam ônibus, pessoas que foram presas, pessoas que foram torturadas. Eu não preciso dizer aqui as dezenas de casos de pessoas que foram presas ilegalmente por acreditar no chamado de Bolsonaro de apenas me autorize. E depois ele ser autorizado, ele foi autorizado a fazer o quê? Ele foi autorizado a beijar Toffoli, tomar vinho Toffoli de noite na casa dele? Ele foi autorizado a, em Temer, fazer um acordo que ninguém nunca ia cumprir para ele ser o agente de vaselina, de acomodação? Ele foi autorizado a legalmente cumprir a lei e dar um choque de legalidade num país que já não tinha qualquer legalidade. Ele chegou lá e se curvou a quem jurou combater. É isso. Ele prometeu basicamente 3 coisas na campanha. Bolsonaro prometeu armamento, desnazificação e moralização. Houve desmoralização, houve ampliação da nazificação e houve desarmamento. Então ele só fez o oposto de tudo que ele quer fazer. Se isso não é uma traição, não a mim pessoalmente, mas ao país. Se isso não é uma traição, eu não sei o que é. E se não foi por covardia, ele mesmo admite que era. Porque ele disse que ia tentar eu morrer, né? Que ia fazer eu morrer. Chegou lá e não tomou nenhuma medida. Se eu puder colocar uma pergunta, doutor, para o senhor, já que você fez algumas perguntas, inclusive que eu respondi, o senhor conhece o conceito jurídico de desnazificação? O senhor nega que Bolsonaro prometeu isso? O senhor nega que Bolsonaro prometeu armamento? O senhor nega que os professores das universidades federais nunca trabalharam tão pouco recebendo tanto, que todos os vagabundos, inclusive da cadeia, receberam Auxílio Brasil, enquanto quem trabalhava não recebia nada? Era pau no cu, literalmente, já que vocês xingaram, eu vou xingar da MT também, hein? Os trabalhadores foram diluídos com Bolsonaro sem precedentes. Bolsonaro foi o maior presidente para os bandidos da história do país e o pior para o verdadeiro trabalhador, que não recebeu Bolsa Vagabundagem, Auxílio Brasil, nem nada disso. Bolsonaro chegou ao ponto de financiar a separação e a promiscuidade, dando Auxílio Brasil em dobro à mulher que largasse o marido, né? Ouve isso ou não ouve? A mãe solteira receber mais. É isso. Bolsonaro foi o pior presidente para as famílias na história do Brasil. Dilma aprovou a guarda compartilhada como padrão legal, a norma mais masculinista da história do Brasil. Bolsonaro apoiou e sancionou uma lei de crime genérico, de prejuízo psicológico ao incomodar uma mulher. Não existe, bicho, uma conduta específica. Existe o efeito subjetivo de incômodo psicológico. Só por isso, já deixa claro que o Bolsonaro foi um presidente feminista. Ele prometeu ser um presidente feminista ou defender a família? Bolsonaro prometeu defender valores bíblicos, chegou lá e serviu integralmente ao Satanás. Eu desafio alguém aqui que poste uma medida decente de Bolsonaro em defesa da família.